Olá, sou Agostinho do FRN e vamos para uma aula aqui sobre o uso de arquivos na linguagem C. Normalmente, quando a gente trabalha com arquivos, a gente tem muito a visão do usuário de um programa que vai precisar abrir um arquivo e tratar com esse arquivo. Vamos fazer um exemplo, né, da nossa visão diária. Eu vou pegar aqui um pequeno programa que a gente usa aqui no meu sistema operacional. É o Gedit, ele é o equivalente no Windows do Notepad, no bloco de notas. Ele tem uma interface bem simples e ele permite que eu apertando esse botãozinho Open, né, que eu abra um arquivo qualquer. Deixa eu abrir esse arquivo aqui chamado de rato.txt. E aqui está o meu arquivo. Eu abri o arquivo e mostrei o conteúdo dele aqui na minha interface. Algo bem simples que a gente faz. Só que esse conceito de abrir é um conceito de uma visão bem de alto nível, né? bem voltada para o utilizador de aplicativos. A gente vai associar esse conceito de abrir e tratar com arquivos de uma forma um pouco diferente agora. A gente vai tratar isso como sendo o programador, do ponto de vista de um desenvolvedor que quer ter acesso a um arquivo que está na base do sistema operacional e tratar com ele, né? Fazer alguma operação com ele. Mas antes da gente ter noção, né? A gente voltar para esse conceito de como acessar um arquivo, vamos ver primeiro um pouquinho aqui sobre como os arquivos são armazenados e por que é que os sistemas criam abstrações espertas para ajudar o programador a desenvolver. Quando a gente trabalha com uma máquina, normalmente a gente armazena os arquivos ou em um disco rígido ou então em um SSD. Né? São os dois tipos de dispositivos mais comuns que a gente tem hoje no dia a dia para tratar de armazenamento de arquivos. Esse daqui provavelmente é o mais antigo que tem, né? Isso aqui é um disco rígido, é um HD. Isso aqui existe há décadas, né? E eles são muito, mas muito confiáveis. E como é dentro de um HD? Dentro de um HD é algo assim. Tem uma espécie de disco, né, que fica girando aqui no meio, ele gira numa rotação muito elevada, né, 7.000 e poucos RPM, 5.400 RPM, para que você consiga escrever os dados nesse disco numa velocidade alta também. Inclusive é por isso que o nome desse equipamento aqui é disco rígido, porque tem um discozinho dentro dele que é bem duro. Esse disco ele tem uma divisão interna que já já a gente mostra aqui no slide, fica mais fácil. E tem aqui uma espécie de agulha que fica andando né, defletindo, né, aqui nessa direção. E na medida que ela deflete, ela vai estimulando a superfície desse disco, que é recoberta com material magnético, para que os dados fiquem gravados de forma permanente. Isso aqui é um disco rígido, ele tem a plaquinha de controle dele aqui, né, atrás. E deve ter um equipamento parecido como esse dentro da máquina de vocês. Ou esse ou um SSD que está mais parecido com a memória de armazenamento permanente, mas é chamado memória de estado sólido porque ela não tem partes móveis. Essa aqui tem essa parte que gira. Então, essa parte aqui, esse equipamento, o disco, ele é um equipamento muito confiável. E as pessoas ainda usam o disco. E a gente precisa acessar esses dados do disco de alguma maneira. Né? Mas como é que isso é fornecido ao programador? O disco rígido, né, ele é um equipamento que precisa ser controlado. Então, como é que esse equipamento é controlado e como é que a gente tem acesso a isso? A gente normalmente não tem muita preocupação. Quem tem que ter preocupação com essa tarefa é o sistema operacional. Então, o que é que o programador faz? Como é que ele acessa, abre o arquivo, né? Um arquivo para você ler ou escrever, como é que você escreve algo no arquivo, como é que você lê algo de um arquivo, que é o que a gente precisa, né, para nossas operações de desenvolvimento do dia a dia. Então a gente vai procurar mostrar isso para vocês nessa aula e em outras videoaulas que a gente está produzindo. Nessa primeira aula, a gente vai ver esses fundamentos de programação de entrada e saída de dados. O que vem? Nas outras aulas aqui da nossa agenda, a gente vai ver conceitos de entrada e saída de caracteres, ou seja, eu vou enviar caractere um a um para entrada e para saída, para entrada e saída no arquivo, ou para escrever ou para ler. Vamos trabalhar com literais, com linhas completas e vamos ver esse conceito de ler e escrever em modo binário. Vamos deixar isso para o futuro. Por enquanto, vamos nos ater aqui a esse conceito de entrada e saída de dados. Isso que vocês estão vendo aqui, esse desenho,
é uma ilustração, né, uma representação daquele disco que nós mostramos há pouquinho tempo, do disco rígido. O disco, ele tem uma espécie de divisão em vários setores e trilhas que tem dentro do disco rígido. Cada seçãozinha amarelinha dessa daqui é um pedacinho do disco que armazena informação. Normalmente os discos rígidos, eles são formatados, você prepara o disco para informar o sistema qual o tamanho dessas trilhazinhas que vão guardar essas informações dentro do computador. E cada trilhazinha dessa, por exemplo, no sistema Unix, no sistema Linux, ele ocupa 512 bytes de memória. Então é a menor quantidade de informação que você consegue gravar dentro do disco. Agostinho, se eu quiser criar um arquivo que tenha só meu nome, né? Agostinho, ele tem poucos bytes. Ele vai ocupar 512, então, blocos de memória dentro desse tipo de disco rígido? Vai sim, ele vai ocupar os 512 bytes. Então, discos que têm arquivos muito pequenos, embora eles tenham em bytes a quantidade ao todo de valores menores, mas eles ocupam muita memória em disco, porque eles precisam de pelo menos 512 para fazer bytes para fazer esse processo de gravação. Isso é para facilitar, ou para tornar o processo de transferência de dados do disco para dentro da máquina mais rápido. Então, esses arquivos de bloco, eles funcionam assim, tá? E as sequências, os arquivos, eles são armazenados agrupando essas quantidades pequenininhas, que são chamadas de setores. Por exemplo, um arquivo, né, um arquivo numa máquina, que tenha, vamos supor aqui, uns 2 megabytes de tamanho, eles ocupam aqui uns 4 setores desses daqui, eles ficam gravados em um conjunto de setores. Essa gravação, ela não necessariamente precisa ser contínua. Basta que os dados estejam distribuídos em alguns setores de forma bem guardada dentro desse disco. Por exemplo, um arquivo pode estar guardado aqui nesses 4 setores, né? Outro arquivo pode estar guardado nesses outros 4. Um arquivo pode estar guardado nesses 4 setores aqui, e outro arquivo pode estar guardado aqui dentro desses outros 4 setores. Então são formas de você gravar os dados dentro do seu disco. Normalmente esses discos, esses setores, eles são gravados, eles são carregados pela interface do disco em tamanhos de fixos. Dentro você guarda 512, mas a transferência que você dá ela é um pouquinho maior, né, entre o disco e o programa do usuário. Mas essas informações não são tão importantes para o programador, tá? O disco ele é tratado com uma infraestrutura, né? O sistema operacional cria uma infraestrutura para o disco para poder guardar toda essa informação. Tanto é que quando você compra um disco, você vê lá a informação. O disco tem 2 GB de tamanho. Só que quando você vai ver o espaço disponível, não tem exatamente 2 GB, tem um pouco a menos. Um pouco menos de informação, de capacidade de armazenamento do que 2 GB. Para onde é que foi aquele resto de memória? Aquele restinho de memória foi para que o sistema operacional criasse no arquivo uma estrutura de dados que fosse suficiente, necessária para que você indexe o resto dos dados que estão lá. Então, esse pedacinho de dado que não é usado para armazenar os arquivos que você vai criar, ele é usado para guardar outros tipos de informação, guardar outros tipos de coisa. No Linux, por exemplo, né, os blocos que você vai criar para fazer essas transferências, eles têm um tamanho mínimo de 4.096 bytes, né? E as transferências em memória guardam um total de memória para o disco, elas são feitas a cada 512 bytes de tamanho. Então, quando você vai gravar o disco, você grava um arquivo, você grava o arquivo com pelo menos esse tamanho daqui. Mas as transferências são feitas de 512 em 512. Poxa, isso não fica consumindo muita memória? Pode consumir, mas normalmente nos arquivos, nas aplicações que a gente utiliza, os arquivos têm tamanhos maiores do que 4.096 bytes. Aqui é um arquivo de tamanho pequenininho, né? Embora o número assim seja grande, mas ele é pequeno em termos de utilização que nós fazemos para os nossos programas do dia a dia. Então, essa é a forma como o sistema armazena dados em um disco, né? O disco ele é dividido em setores,
cada setor desse vai gravar um pedacinho de um arquivo. E esses blocos, esses grupos são transferidos para a máquina de forma bem sincronizada. Mas quem cuida disso é o sistema operacional. São os desenvolvedores do kernel da máquina, eles quem faz essa tarefa. Mas o sistema operacional, qual é o papel dele? É facilitar a visão do usuário dessa estrutura complexa. A gente não trabalha, né, programando diretamente nisso. Por exemplo, um programador, você não vai dizer, ei, sistema, me dê aí os blocos que estão nos setores 1, 2, 3 e 4. Eu quero esses 4 bloquinhos que é para eu poder juntar e abrir. Não, a gente não vê isso. O sistema operacional ele oferece uma versão um pouco mais simples, um pouco mais simplificada do que a gente chama de arquivo regular, ou arquivo comum no computador. Os arquivos regulares são aqueles arquivos de bloco, onde você guarda informação. Quando você abre um arquivo lá no teu gerenciador de arquivos, aquilo que você está vendo são arquivos regulares, aqueles arquivos que você acessa. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu acabei de abrir esse arquivo há pouquinho tempo. Deixa eu mostrar ele aqui de novo. Gedit rato.txt. Eu vou abrir aqui o rato.txt. Tá aqui o meu arquivo, ó. É um arquivo que tem assim uma série de linhas e caracteres. Eu consigo editar o meu arquivo naturalmente aqui no meu editor de texto. Mas como é que ele é armazenado logicamente dentro do disco? Como é que esse processo de armazenamento se dá? Eu, programador, como é que eu vejo o arquivo? O arquivo ele é visto como uma sequência linear de caracteres. Existe uma estrutura de dados que guarda essa informação quando o arquivo é aberto e os processos de leitura e escrita, eles permitem que você caminhe nessa estrutura, ou melhor, usando os dados dessa estrutura, dentro dessa sequência lógica de caracteres. Então, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Como é que essa sequência de dados ela é armazenada num arquivo? É assim. Você guarda o caractere O, você não guarda um O, você guarda o código inteiro associado com a letra O. Isso aqui é um char, ele tem apenas 1 byte, né? Para esse tipo de armazenamento que a gente está mostrando. Tem outros armazenamentos mais complexos que guardam mais do que 1 byte por caractere. Nesse modo que a gente vai trabalhar aqui, só guarda 1 byte por caractere. Então, ele guarda o byte O, depois ele guarda um espaço. Pô, ele guarda o espaço mesmo? Alguém apertou lá o espaço? Não, o espaço, salvo engano, é o caractere 32, né? Ou é 23, não lembro exatamente qual é. Daqui a pouquinho a gente vai observar. E ele vai guardando todo o restante dos caracteres nas suas formas de código ASCII, né? Uma tabelinha que diz como é que você associa o símbolo com aquela condição lá, tá? Então, nós temos aqui as sequências equivalentes a um arquivo. Esse último símbolo que aparece aqui, esse símbolo chamado de EOF, ele não é um caractere. Aparece muita gente fazendo testes com esse end of file. Isso aqui é uma condição que existe quando o arquivo ele é fechado. Então, quando o arquivo fecha, aquele arquivo lá não, aquela sequência que você abriu, ela não vai ficar mais disponível para você usar. Ela fica fechada, indisponível. Então, o EOF, esse caractere que é uma condição, ele marca o final do arquivo. Então, ele é uma sequência linear de caracteres. Deixa eu abrir o arquivo rato.txt num editor que me permite ver byte a byte o que está gravado dentro de um arquivo. Aqui eu tenho, por exemplo, né, um editor chamado editor hexadecimal. Isso aqui existe em muitos programas de computador, que ele permite você ir caminhando byte a byte no seu arquivo. O meu arquivo é esse aqui, ó. Eu estou caminhando byte a byte nessa minha sequência de caracteres. Por exemplo, esse caractere em hexadecimal 4F, ele é o equivalente em inteiro a 79, ele equivale ao O, né, a letra O maiúscula. Em seguida vem esse 20, que isso aqui em hexadecimal, né, um outro tipo de base numérica. Mas em decimal é o caractere 32. Olha, lembrei aqui
né? O G-Rex me ajudou a lembrar. O espaço, ele é o caractere 32. Então, essa sequência ela vai se seguindo, caractere a caractere, até que você chegue nesse último caractere, que é o caractere ponto. Né? O ponto é o caractere 10, equivalente ao 10. E aí o arquivo finaliza. Isso é o que é guardado dentro de um arquivo, é uma sequência contínua. Estou estendendo aqui um pouco a tela para a gente ver ou ter essa percepção de que é um byte após o outro. É isso que a gente vê. Então não tem uma quebra de linha dentro desse arquivo aqui. A quebra de linha ela é simbolizada, ó, por esse caractere aqui, esse pontinho, que aparece na forma de um ponto, esse 0A, isso é a quebra de linha. E esse último 0A também. Né? Aqui tem o Roma, né, que foi o último texto que a gente colocou. Isso aqui não é um ponto não, gente, eu me confundi com um ponto. Na verdade é a quebra de linha que o G-Rex está usando para fazer para simbolizar aqui na sequência. Perdão. Então isso é um arquivo que a gente vê. Como é que o programador vai abrir o arquivo? Né, ou vai ter acesso a ele? Normalmente nos sistemas operacionais você tem dois modos de acesso, né? São modos de acesso diferentes. Um modo chamado modo binário e outro modo chamado modo texto. Para que eles são utilizados? O modo mais comum que a gente costuma utilizar hoje no dia a dia é um modo chamado de modo texto. O modo texto permite que você abra um arquivo como se você tivesse fosse o bloco de notas. Você vai ler os elementos caracteres a caracteres. Então, por exemplo, quando você abre um arquivo no modo texto e lá dentro tem gravado o número 33, a leitura de um inteiro desse arquivo ele vai ser feita juntando um caractere 3 com o caractere seguinte, o 33, interpretando isso como se fosse um inteiro para dentro do teu programa. Não é só isso que é feito, né? Essa forma de leitura. Existem alguns tipos de tradução que podem ser realizadas para permitir que os sistemas operacionais eles troquem os arquivos uns com os outros. Por exemplo, no Linux, quando você dá uma quebra de linha, um Enter, o Enter é representado por um caractere newline. É aquele ponto que eu acabei de mostrar lá na G-Rex. Ele é representado pelo byte 10, né, com valor 10. Então, quando você marca uma quebra de linha, um fim de linha, ele simplesmente marca isso com o caractere 10. No Linux, se você estiver usando o Windows, ele faz diferente. Ele usa uma combinação de dois caracteres, o /R e o /N. Até a última vez que eu vi ainda era feito assim. Então, se você editar um arquivo no Windows, salvar aquele mesmo arquivo que eu fiz e abrir isso em um editor hexadecimal, você vai ver dois caracteres ao invés de um. Mas quando você abre um arquivo no modo texto, usando as bibliotecas de programação do C, ele traduz isso para você de forma automática. Você não vai ter essa preocupação de fazer essa tradução aí na tua interface. Então, quando você abre um arquivo no modo texto, a sequência é lida apenas como newline, que é o caractere padronizado em C para fazer isso. Se você tiver num sistema operacional, você tiver no outro, os dois vão ler o mesmo arquivo como os arquivos, né, gravados de forma diferente, como sendo apenas o caractere newline, em modo texto. Mas se você estiver lendo isso no modo binário, é diferente. No modo binário, tudo é lido exatamente como ele é, um byte após o outro. Então, nesse caso, a sequência é lida como sendo /R/N se você estiver no Windows, que é uma sequência de retorno de carreagem return, é um outro código que se utilizava para fazer, né, um retorno de carro. O que é esse retorno de carro? Existiam no passado impressoras matriciais, elas ainda existem. Então, quando o programador queria programar que você tinha que ir para a próxima linha e voltar para o começo da linha, isso tinha que ser comandado para que a impressora matricial girasse a bobina para poder ir para a linha de baixo e mandasse o carrinho para o começo da linha. Então ele fazia isso, ele mandava o carro para o começo da linha, o carro da impressão, depois girava a bobina. Eram dois comandos diferentes. Né? Isso aqui é coisa da história. Então, em linhas gerais, como é que você vai utilizar esses dois modos? O modo texto e o modo binário. Modos texto você usa com arquivos que são escritos em texto pleno. Por exemplo,
um código-fonte em C, né, um arquivo de recados que você está colocando sem formatação, né, com negrito, essas coisas, isso já exige algo a mais. Mas um arquivo simples, um arquivo de código-fonte, como esse que a gente está escrevendo, isso é texto pleno, é texto simples, né? São os caracteres que vão da sequência de 0 até 127, que são os caracteres que tem num teclado americano. Essa é a forma que você vai usar na abertura de um arquivo de modo texto. A gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho com vocês. E o modo binário, ele normalmente é usado para arquivos de mídia, onde você precisa de mais eficiência em termos de armazenamento. Por exemplo, se você for armazenar um char, né, um caractere, né, que tem o valor 128 no modo texto, você vai precisar gravar o 1, o 2 e o 8, que é para quando esses três elementos forem lidos em sequência, as funções do C interpretarem as três juntas como sendo 128. Mas quando você grava no modo binário, um char só precisa de 1 byte para gravar. Aqui você precisou de 3. Em modo binário você só precisa de 1. Então isso é uma economia de espaço em disco. E quem usa esses modos binários para armazenar informação? Normalmente arquivos de mídia. Né? Por exemplo, esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, ele foi armazenado no modo binário, em algum lugar, em alguma máquina. Arquivos em PDF são gravados em modo binário, muitos arquivos .doc, né, podem ser gravados em modo binário também. Imagens, né, que você grava, são todas armazenadas assim. Mas nós vamos fazer primeiro, né, o tratamento de dados em modo texto, né, que é o modo mais comum que você usa, né, que você lida. E para lidar com o modo texto, a gente vai tratar com vocês usando duas funções parecidas com a sintaxe dessas duas que vocês conhecem aqui, chamada de scanf e printf. Quem é programador C conhece elas, né? São velhas conhecidas. Então, existem C, na mesma biblioteca que tem o scanf e o printf disponível, existem outras duas funções que são bem parecidas, que são as funções fscanf e fprintf. O F que vem antes é para simbolizar que aquelas funções lá que você está usando são preparadas para que você trabalhe com a leitura de dados de um arquivo, de um file, e na escrita em um arquivo, em um file. E o que é que elas precisam a mais? Elas precisam que você forneça um ponteiro, precisa desse conceito, para um struct que representa o arquivo a ser testado. Se você abrir o arquivo stdio.h que tem na árvore do seu compilador, você vai encontrar lá dentro uma estrutura definida desse jeito, chamada de file, de arquivo. É um struct que tem várias informações, por exemplo, onde é que o arquivo fica no disco, né, com a posição dele lógica dentro do disco, o local onde você está lendo naquele determinado momento, qual o tamanho dele, tem várias informações sobre o arquivo lá dentro. E é dela que a gente precisa para utilizar em conjunto com as funções fprintf e fscanf. O que muda? A gente vai mudar o f antes do printf e do scanf e essa variável que eu chamei aqui de f no meu caso, que vai ser usada para você dizer às funções qual é o arquivo de onde você está lendo ou para onde você estará escrevendo. Então aqui tem o ponteiro e aqui o uso do ponteiro. Passou essa vírgula, é tudo igual ao printf e ao scanf. Não há nada para ser modificado. A utilização do arquivo é feita da mesma forma. E como é que você lida com o arquivo? Imagina agora que o arquivo ele vai funcionar no momento que você está escrevendo, como sendo a sua tela, aquele que você vai mostrar na telinha, escreveu um nome, deu uma quebra de linha, você vai para a linha de baixo, mesma coisa vai acontecer no arquivo. Ou, se você estiver usando o fscanf, imagina que o usuário está digitando de dentro de um arquivo. Não é mais o usuário que vai digitar agora no teclado, é o arquivo que vai digitar para você. Então, se você tem, por exemplo, leia um inteiro usando o scanf, você vai esperar que o usuário digite o inteiro, 123, e digite Enter. Esse Enter tem que estar dentro do arquivo. Aparece lá a sequência de caracteres 1, 2 e 3, e dentro do arquivo mesmo tem o Enter. Então é assim que a gente vai ler, para ficar bem parecido.
Mas tem algumas coisas que se precisam ser estabelecidas para que as funções printf, fprintf e fscanf funcionem. Nesse pequeno exemplo aqui, onde é que você está escrevendo e de onde você está lendo? Não tem dizendo em canto nenhum. Portanto, nós precisamos de algo que estabeleça a ligação entre o arquivo que fica guardadinho dentro do disco rígido e o programa que você vai desenvolver. Como é que essa ligação é estabelecida? Ela é estabelecida com uma função em C chamada de fopen. O fopen ele vai ser informado do caminho do arquivo, o nome dele, onde ele fica, em que diretório ele está localizado, da forma como você quer abrir o arquivo, se é para leitura, se é para escrita, se é para fazer as duas coisas, se é para complementar o arquivo. E essa informação vai ser passada no seu programa, assim que você vai chamar. E o fopen vai criar esse cordão umbilical. Tudo que você encaminhar ao parâmetro que o fopen vai te retornar, né, na função, o retorno dessa função fopen, vai ser encaminhado, vai ser direcionado para o disco rígido. E isso serve para os procedimentos de entrada e de saída. Mas como é que a gente vai poder perceber isso melhor? É bom com exemplo, né? Com exemplo a gente consegue entender melhor o passo a passo de como é que esse processo do uso da função de abertura e também as funções de entrada e de saída, de leitura e escrita, elas são realizadas. Vamos ver, né, um exemplo como faz isso? Bom, nós temos aqui um pequeno exemplo de um programa que faz armazenamento de dados em um arquivo. O que é que você tem? Uma sequência de linhas que vai abrir, né, um arquivo que tem esse nome, meu nome.txt, e vai gravar dentro dele o meu nome, né, Agostinho Brito, e esse arquivo vai ser gravado de alguma maneira. Aqui você tem um header, que é o header stdlib.h, ele está adicionado aqui somente para o uso da função exit. O ponteiro para file, que é o local onde eu vou guardar as informações do arquivo, ele fica definido dentro de stdio.h, é lá dentro mesmo, não precisa nem utilizar outro tipo de header. E aqui você tem a abertura do arquivo. O que é que essa linha está lhe dizendo? Ela diz o seguinte: abra o arquivo meu nome.txt para escrita. Esse W é o formato, é a forma como você vai abrir o arquivo para ser lido ou escrito ou algum outro tipo de operação. A gente vai trabalhar com o arquivo para ser escrito. Então eu vou escrever no arquivo e vou pedir para que a função fopen abra para mim. O que é que o fopen vai fazer? Vai retornar. Ele vai alocar espaço para essa estrutura e guardar no arquivo, no ponteiro file, as informações daquela estrutura que foram armazenadas. Caso o arquivo não possa ser aberto para escrever, a função fopen retorna esse null, que é um inteiro zero. Para quê? Que é para você saber se o arquivo foi aberto corretamente ou não. E a caso onde você pode não conseguir abrir o arquivo? Sim, tem. Às vezes você não tem permissão de escrita num diretório onde você mandou abrir aquele arquivo específico, e aí você retorna esse nulo aqui na sequência. Depois você vai mandar gravar o seu nome lá dentro do arquivo, né, usando uma sintaxe parecida com a printf que você já conhece. E finalmente você vai mandar fechar o arquivo. Fechar o arquivo é cortar esse cordão umbilical que você abriu com a função fopen. Só uma observação com relação a esse literal que você coloca aqui dentro, né, da função fopen. Isso aqui pode ser um ponteiro para const char, como esse que nós estamos mostrando aqui. É um nome que tem tamanho fixo, né, que tem representação prefixada, ou pode ser um ponteiro para char com o nome de um arquivo que você gerou, né, de alguma outra maneira. Então, são as coisas que você pode colocar aí no teu fopen. Um cuidado especial que você precisa ter é com esse nome de arquivo. Toda vez que um programa executa, ele tem associado a ele um diretório de execução. Veja que aqui eu não disse onde é que eu quero que o meu nome.txt seja aberto. Eu tenho um diretório que tem uma árvore de arquivos bem complexa. Eu posso abrir os arquivos em qualquer lugar. Mas nesse caso aqui eu não estou dizendo onde é. Quando você não diz onde é o caminho completo, por exemplo, c /arquivos de programa, /alguma coisa, /meu nome.txt, aí
ele vai abrir nesse diretório onde você tem a execução do arquivo associada. Caso contrário, caso você queira formar ou informar um caminho completo, você vai colocar aqui o diretório completo para o arquivo. Por exemplo, no caso de uma máquina com Windows, você vai colocar algo assim, ó, c:/teste, diretório teste, meu nome.txt. É um local que você forneceria essa função fopen. Coloque dessa maneira que é assim que o sistema vai entender. Se fosse uma máquina com Unix, por exemplo, com Linux, /home, /agostinho, meu nome.txt. Era esse o literal que você vai fornecer. Então tem que ficar esperto, porque ele vai abrir o arquivo no local onde você especificou. E normalmente é assim a forma mais adequada que você tem para usar a função, porque é dessa maneira que você garante que você vai saber onde o arquivo foi aberto. Então essa é a forma de você gravar o nome de um arquivo. E como faz para ler o nome de um arquivo? O processo é bem parecido. Você tem um ponteiro para o arquivo, uma função para abrir, uma função para ler e uma função para fechar o arquivo. No processo de abertura do arquivo, o que vai mudar é essa letrinha daqui, chamada de R. Você agora vai abrir o arquivo para leitura, para read. Então, no processo de read, de leitura, você tira aquele W e coloca um R. O arquivo agora vai ser lido. Novamente, antes de você ficar utilizando o arquivo para leitura, você tem que verificar se o arquivo foi aberto. Porque se o arquivo não existir, ele não será aberto. E caso ele não seja aberto, a função fopen retorna null, né? Para que você tenha noção de que isso existiu. Então, caso seja nulo, caso eu não tenha conseguido abrir o arquivo, eu mando o programa finalizar, o programa sair. Terminou, eu vou ler o literal que está lá. Para a variável nome, que vem logo em seguida, está aqui o char nome que eu criei, só para guardar o nome lá do Agostinho. E finalmente eu vou mostrar o arquivo e fechar o arquivo. É importante que quando você não esteja mais utilizando aquele arquivo, você feche, né, o arquivo para que ele não fique ocupando espaço em disco. E você, inclusive, se quiser utilizar o arquivo para outro fim, você poder fazer isso. E aqui tem os significados da função fopen. Você pode abrir o arquivo para leitura, você pode abrir o arquivo para escrita, o arquivo de texto. Atenção para o uso do método W. Se o arquivo não existir, ele cria um novo. Se o arquivo existir, ele apaga o que já tinha e cria um novo. Então, cuidado com o uso do W. Se você quiser continuar escrevendo num arquivo, não vai ser o W que você vai usar. Vai ser outro tipo de modo. Se você quer continuar escrevendo no arquivo, no final dele, você vai usar o método, o formato A, o modo A, que é de append, né, de acrescentar. Então ele cria lá no final. Se você quer abrir um arquivo para ler e escrever, você vai usar o método R+. Ou o W+, se você quiser apagar, fazer o mesmo procedimento, mas né, apagando o que tem dentro dele, esse processo de ler e escrever. Normalmente eu não trabalho com abrindo arquivos para ler e escrever, eu prefiro abrir para ler o dado que tem lá dentro. No momento que eu processei, eu abro outro para escrever, a forma que eu costumo utilizar mais. Tem outros modos também, né? O modo A, que é para escrever só no final, que é o modo de append, o modo A+, né? Faltou um maisinho aqui. E esse modo B, que é o modo binário. Você pode acrescentar o B a qualquer um desses outros modos aqui, que ele vai funcionar, né, como modo binário. Vamos praticar um pouquinho, né, essa troca de variáveis aqui com a gente. Deixa eu sair aqui desse meu exemplo e eu vou trazer aqui esse programa. Né? É um programa que vai abrir o arquivo meu nome.txt, vai gravar uma informação lá dentro, depois ele fecha o arquivo. Veja que aqui eu estou abrindo para escrita. Depois eu vou fechar o arquivo e vou reabrir para leitura. Deixa eu gravar esse arquivo num diretório conhecido. Ao invés de utilizar o método, né, o caminho relativo, vou usar o caminho absoluto. Deixa eu executar primeiro assim para mostrar que funciona. Mas como eu não sei onde ele está gravando o nome do TXT, ele pode gravar isso em qualquer lugar, dependendo da ideia que você esteja utilizando.
eu prefiro usar o caminho completo. Mas vamos executar aqui para ver o que dá. Tá aqui o nome, Agostinho, foi o que ele leu desse meu nome. Eu mandei escrever Agostinho Brito, mas ele só leu Agostinho. Já já a gente vai descobrir o porquê que isso acontece. Tá? E mostrou o arquivo para mim na tela, né? Aqui com o printf que a gente preparou. Tá tudo direitinho, tá funcional, né? Tá seguindo aquelas diretrizes que a gente colocou lá no slide. Mas vamos ver o que é que ele gravou dentro do meu nome.txt. Só que agora eu vou mandar ele colocar no caminho completo. Isso aqui é uma máquina com... Essa máquina tem Unix rodando, então os diretórios são diferentes do Windows. Vamos ver se ele conseguiu fazer a gravação direitinho. Conseguiu executar normalmente. Agora eu vou abrir no bloco de notas o arquivo meunome.txt. gedit /home Agostinho meunome.txt. Olha lá o que tem dentro do arquivo. Agostinho Brito. Foi exatamente o que eu havia previsto utilizar aqui dentro do meu programa. A leitura do arquivo, a abertura do arquivo, ela foi bem sucedida, porque eu tenho permissão de escrever no meu diretório, na minha pasta pessoal. No Unix, isso aqui é o equivalente ao seu diretório pessoal aí do usuário do Windows ou de um Mac. Ele tem essa designação. E eu consegui gravar o arquivo lá, salvar o arquivo. E consegui depois abrir o arquivo também. Tanto é que você vê aqui que deixa eu abrir novamente aqui o arquivo. Ele tem escrito lá dentro Agostinho e depois Brito. Tem os dois nomes, mas quando eu leio, eu só leio um de cada vez. Por quê? Porque a função fscanf, ela vai entender que as entradas que vão ser fornecidas do arquivo, elas vão funcionar igual aquelas que você fornece pelo teclado. Portanto, no teclado, o que é que a gente usa para separar as entradas que vão vir da entrada padrão? Espaços, quebras de linhas e tabulação. Como tinha um espaço entre o Agostinho e o Brito, ele entendeu que o Brito não fazia parte do nome que eu queria ler. Aí só leu o Agostinho. Tem como a gente ler esse Brito que tem aí? Tem. Só que a gente vai ver isso em outra aula, não essa. Tá? Essa aqui foi mais para a gente ter essa ideia básica de como tratar com um arquivo na linguagem C. Quais as propriedades que a gente precisa prestar atenção no uso do fopen, né? E do fscanf e do fprintf. E é isso, né? A gente vai parar por aqui e em outra videoaula a gente volta mais um pouquinho para falar sobre esses conceitos de programação em C com arquivos. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima oportunidade de a gente se encontrar aqui no canal. Até lá.